concede o teu poder. Amém. Coloquemos-nos de pé para termos uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez ante a Tua presença, gratos por Teu amor e por Tua misericórdia para conosco. Agora, Senhor, ainda nas horas sagradas do Teu santo dia, em que teremos a oportunidade de mais uma vez ouvir instruções para a nossa edificação, para o melhor relacionamento com o nosso próximo, te pedimos que o Teu Santo Espírito toque em nossos corações. Ajuda-nos a ser receptivos, ajuda-nos a sermos humildes, para podermos aceitar a Tua vontade para nossas vidas, Senhor. Perdoe os nossos pecados e guarda-nos para o Teu reino, por Jesus. Amém. Ok. Nós marcamos às 3 horas, estamos um pouquinho atrasados, mas não queremos atrasar mais, vamos ser fiéis àqueles que chegaram a tempo, né? E assim não perder mais o tempo daqueles que aqui chegaram. Então, a partir desse momento, a Lília, né, irá nos dar o privilégio de trazer as orientações. Boa tarde para vocês. Eu já estou sabendo aqui que de manhã foi uma bênção, né? Para a honra e glória de Deus, porque família tem que ser algo que a gente tem que cuidar. Se a família não vai bem, nada vai bem, né? A igreja não vai bem, a sociedade não vai bem, a família é a base de todas as coisas. E hoje, eu vou falar vou subir aqui para poder ver melhor o monitor. Hoje eu vou estar falando para vocês, neste momento, sobre comunicação. Vou pedir ao meu amigo lá para colocar, por favor, a palestra no PowerPoint, na tela. Porque, gente, comunicar é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer bem. E quando eu falo em aprender, é porque é um aprendizado mesmo. Às vezes, quando a gente chega para a família, quando a gente se casa, né, quando a gente vai vivenciar, a gente tem aquela ilusão de que eu já sou assim, porque eu nasci assim, eu vivi sempre assim, né, então eu vou morrer assim, e o cônjuge que engula tudo que está acontecendo naquele relacionamento. E na verdade não é assim. O relacionamento a dois é um crescimento constante, porque o ser humano está em mudança constantemente. Então a gente tem que procurar se adaptar. E quando a gente fala de comunicação, tem até uma frase interessante que fala assim, que quem não se comunica, o quê? Se estrumbica, né? E eu vou te falar uma coisa, se estrumbicar no trabalho, né? Em algumas situações é uma coisa, agora se estrubicar no casamento é algo sério. Então vamos aprender a nos comunicar. A comunicação no relacionamento marital, matrimonial, ela inclui algumas coisas que às vezes a gente passa por cima. Veja bem, quando a gente traz o conceito de comunicação no relacionamento marital, diz que é uma atividade levada a efeito entre quantas pessoas? Entre 2 pessoas, tá? A qual implica dar, receber e compreender não somente informações, mas também o quê? Sentimentos. Porque na nossa comunicação não existem apenas palavras, existem sentimentos. E a gente aprende no dia a dia, na convivência do casamento, que muitas vezes aquilo que não é dito soa muito mais gritante do que algumas palavras que a gente ensaia para dizer. E outra coisa importante que chama atenção nesse conceito é que às vezes a gente pensa assim, né? Não, a Bíblia diz que quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. E às vezes as pessoas usam esse texto, distorce, para fazer de conta que no casamento existem apenas uma pessoa e que um tem que mandar e o outro tem que o quê? Obedecer. E na verdade não é esse o plano de Deus. Todas as orientações que a gente vê a respeito de relacionamento matrimonial, todos os conselhos de Ellen White a respeito de relacionamento matrimonial, tanto Deus quanto os escritos dela não negligenciam a individualidade, muito pelo contrário. Ellen White nos orienta que aquelas mulheres, por exemplo, que em nome de uma submissão abrem mão da sua individualidade, não estão agradando a Deus.
e muitas vezes deixam de honrá-lo dentro dos seus lares, fazendo toda e qualquer vontade em nome da submissão. Então existem duas pessoas no casamento. Então tudo que tiver que ser feito, não é um só que decide e faz. Duas pessoas estão ali, inclusive a respeito da comunicação. Porque comunicação não é o que eu falo, mas é o quê? O que o outro entende, né? Às vezes a gente pensa assim, eu já estou comunicando, eu já falei, eu já expliquei. Mas a comunicação implica você falar e o outro te dá um feedback se o que você está entendendo é realmente o que ele está falando. Gente, e quantas brigas acontecem por causa dessa má comunicação? Às vezes o esposo ou a esposa diz uma frase e o outro interpreta aquilo completamente diferente do que era o sentimento envolvido ali. E aí gera mágoa, dias sem falar um com o outro, tantas coisas, tantos desgastes. Então a gente tem que saber disso, que quando a gente está comunicando, principalmente algo que é muito importante para a família, você tem que esperar o feedback, você tem que perguntar, o que foi que eu disse mesmo? O que você entendeu, né, do que eu estava dizendo? Olha só, essa cena aí, né? Eu coloquei isso por quê? Porque, olha, eu peguei essa frase de um escritor, eu achei muito interessante. Ele diz assim, olha, passamos boa parte das nossas vidas à procura da companhia ideal e outra queixando as nossas escolhas. Muitas vezes é o que a gente vê dentro do casamento. Pessoas que passaram uma vida procurando a sua metade, né? E depois, quando acha que encontrou, passa a outra metade da vida reclamando da escolha. Veja, às vezes nós escolhemos pessoas que não são exatamente como a gente gostaria que elas fossem. Mas olha, isso não é de todo ruim. Já pensou se todo mundo fosse igual a você? Se você tivesse que conviver com alguém 100% igual a você? E muitos dos conflitos no casamento acontecem quando há uma simbiose doentia. Quando um se transforma no outro. E aí as queixas começam porque tudo aquilo que a gente admirava no nosso cônjuge, muitas vezes não existe mais. Porque a gente fez questão de transformar ele em nós. E a gente não quer casar com a gente mesmo, senão a gente ficava solteira, a gente se bastava, né? Então, a gente tem que estar atento a essa questão aí. Homens e mulheres, vocês já sabem, né? São completamente diferentes em muitos aspectos. E na forma de se comunicar, também eles são diferentes. Se a gente fosse falar das necessidades de homem, por exemplo, e colocar numa listazinha assim, ó, vinha mais ou menos assim, né? Sexo, comida, controle da TV. O homem tendo essas três coisas, ele ia ser bem feliz, né? Mas se a gente fosse colocar uma lista com as necessidades da mulher, ó, ia ser um livrinho assim, né? Porque mulher é um bicho em completo movimento. Não tem como, às vezes, o marido se acomodar e pensar assim, não, minha esposa gosta disso, então aí você só dá isso para ela, você só faz isso por ela, você só toca no mesmo lugar. Mulher muda, gente. Às vezes ela gosta de uma coisa, daí um mês já não gosta mais daquilo. Então você tem que estar atualizado, porque a maioria das necessidades dos homens são aquelas mesmas, né? Mas a mulher não, então tem que estar atualizado. A primeira comunicação que eu quero falar para vocês é a respeito da comunicação verbal, que é quando a gente usa as palavras. Porque, embora muitas pessoas não prestem atenção, existem muitas maneiras de se comunicar. Não é somente através das palavras. E quando Deus ele vai falar sobre as palavras, em beneficência social, Deus, através de Ellen White, ele diz assim, olha, o falar palavras de bondade quando estáis irritados levará o brilho do sol para dentro do vosso coração e tornará o vosso caminho mais suave. Por que eu escolhi? Porque muitos casamentos, eles começam a ruir exatamente com a comunicação verbal. Porque algumas pessoas, elas não têm cuidado com aquilo que falam. E às vezes elas até usam como desculpa assim, não, mas eu estou usando essa palavra dura porque é para a pessoa acordar, é para a pessoa melhorar, é para a pessoa, sabe, movimentar. E sabe de uma coisa? Palavras duras não movimentam ninguém, não ajudam ninguém, pelo contrário, prostam as pessoas. Porque as palavras duras, elas causam dor e sofrimento. Então, se você quer motivar alguém, quer movimentar, quer mudar alguém, tem que dizer coisas boas, principalmente quando a gente está nervoso.
Às vezes a gente pensa assim, não, hoje eu estou nervoso, hoje eu estou de TPM, como se isso fosse uma desculpa para dizer coisas ruins. E as palavras não têm volta. Depois que a gente soltou ao vento, sabe, em algumas situações você pode até tentar pedir desculpa, isso é importante. Você pode até tentar perdoar, isso também é muito importante. Mas existem palavras, olha, que a gente carrega e que ficam ecoando na nossa cabeça. E às vezes são palavras que a gente ouviu lá na primeira infância. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Existem algumas palavras que sempre devem ser ditas. E que quando a gente casa, a gente pensa que não precisa mais dizer. Não, ele já sabe, não, ela já sabe. E aí a gente acha que não precisa. Então, você que está aí com seu cônjuge, você vai treinar comigo essas palavras aqui, tá? Então, vira aí para o seu cônjuge e diga, você é fantástico. Ajude-me, por favor, diga aí, gente, ó. Cometi um erro, sinto muito, preciso do seu conselho, obrigado. Gosto muito de você, você é o meu amor e eu te amo. Essas palavras, elas precisam ser ditas no relacionamento. E são coisas tão simplesinhas que às vezes a gente acha que não precisa. E eu conheço tantas famílias que guardam essas palavras legais assim só para visitas, só para estranhos, só para, sabe? E não dizem entre si. Inclusive, alguns tratamentos. Eu lembro, por exemplo, que teve uma vez que eu arrumei, assim, falando de contexto familiar, né? Que eu arrumei a mesa toda bonitinha para receber meus filhos que iam chegar da escola e tal. Quando eles chegaram da escola e viram aquela mesa toda arrumada, eles viraram para mim e falaram assim, quem que vai vir aqui hoje? Vai ter visita aqui em casa? Né? Então aí eu percebi, gente, que às vezes a gente guarda as melhores coisas da vida para estranhos, para pessoas passageiras. E é justamente o contrário. É para aquelas pessoas que a gente conviveu dia a dia, todos os dias, durante muitos anos da nossa vida, que a gente tem que dar o melhor. Entendem? É para essas pessoas. Então, se você tiver que arrumar uma mesa ornamentada, faça isso dia de semana, faça para os seus filhos, faça para o seu marido. E essas palavras também precisam acontecer. Falando de filhos, por exemplo, às vezes a gente acha que porque somos adultos ou porque somos pais, a gente não tem que pedir, por favor, para o filho fazer alguma coisa ou agradecer algo que o filho faça, ou o esposo ou a esposa. Essas coisas não saíram de moda, elas são importantes no relacionamento. Ellen White, no Lar Adventista, ela fala assim, olha, um texto que eu até já li para vocês em outra palestra. Palavras duras atingem o coração através do ouvido, despertando as piores paixões da alma e tentando homens e mulheres a quebrar os mandamentos de Deus. Palavras são como o quê? Sementes que se plantam. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, aquilo que o homem pensa em sua alma, isso o quê? Isso ele é. As palavras têm o poder de transformar as pessoas. E quando essas palavras elas são repetidas muitas vezes, o nosso cérebro capta aquilo como verdade. E a gente passa a agir em função daquelas palavras. Então, se a gente diz palavras de bênçãos, a gente vai se sentir uma pessoa abençoada. A gente vai abençoar a vida dos que convivem com a gente. E eles vão ser bênçãos. Mas se o contrário é verdade, se a gente só diz palavras ríspidas, né, palavras rudes, palavras ofensivas, pejorativas, essa pessoa ela vai acreditar no que ela está ouvindo. Isso é uma coisa cerebral, não tem como fugir disso. O nosso cérebro trabalha por assimilação. Então, aquilo que ele ouve muito, que a esposa ouve, que o filho ouve, que o esposo ouve, ele vai acreditar que ele é. E ele vai se comportar de acordo com aquilo que ele acredita. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque palavras são como sementes plantadas. Então, existem aquelas palavras que a gente tem que evitar. O ideal é que elas não sejam ditas. E isso a nível de qualquer relacionamento, seja matrimonial, seja filial. Quais palavras são essas? Mas você nunca consegue arrumar o quarto como ensinei você, né? Veja, nunca. Vocês conseguem perceber a dimensão da palavra nunca? Já viu o tamanho que é essa palavra, da responsabilidade, do peso? E aí quando a gente fala assim, mas eu já não te falei, é assim que faz, não é assim que faz. Ou então, mas você sempre tem que fazer isso. Olha, a palavra sempre, está vendo também como é que é enorme? A pessoa que ela ouve demais a palavra sempre e a palavra nunca,
essa pessoa não consegue mudar. Ela não consegue. Porque a gente não dá margem para a mudança. Ela nunca vai fazer certo. Ela sempre faz errado. Então, isso é um desestímulo para a mudança de comportamento. Outra frase que é importante a gente evitar é essa daí, olha. Não quero discutir esse assunto. Veja, se a pessoa te procura para falar sobre determinado assunto, é porque aquilo não está resolvido para ela. Então, você não pode simplesmente dizer assim, não fale mais sobre isso. Porque quanto mais você diz, não fale mais sobre isso, mais isso grita no ouvido da pessoa. Porque ela quer falar sobre aquilo. Então, é importante ouvir. Quando você diz assim também, quando é que você vai aprender? A resposta é clara, nunca. Porque você também já está limitando a pessoa. Com a sua palavra, está podando a pessoa. Quantas vezes eu tenho de dizer a você? Sempre. Você vai ter que dizer sempre. Porque se você começa com essa frase, a pessoa não tem necessidade de mudar. Então, esse tipo de frase, elas precisam ser evitadas dentro dos nossos relacionamentos. Ellen White diz assim, o hábito de proferir palavras duras torna-se cada vez mais forte à medida em que é tolerado. O que ela quer dizer com isso? Que a gente se acostuma, inclusive com aquilo que é ruim. A gente se acostuma a ouvir coisas ruins a nosso respeito, a falar coisas ruins para as pessoas. A gente perde aquela luzinha vermelha que acende na nossa cabeça. E isso se torna um hábito. E aí o que acontece? E assim, muitas palavras são proferidas segundo a ordem de quem? De Satanás. Não é Deus que diz esse tipo de coisa. E aí, continuando, ela diz, e não segundo a ordem de Deus. Palavras ardentes de ira jamais deveriam ser proferidas, por são à vista de Deus e dos santos anjos como uma espécie de blasfêmia. E às vezes a gente tenta andar tão certinho, né, com tudo, e esquece disso. Esquece. E essas palavras, elas desonram a Deus, elas matam Deus dentro das pessoas que estão ouvindo isso da gente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. É um assunto muito importante a respeito da comunicação, principalmente de palavras de ira. Discutir na frente dos filhos é algo que a gente tem que evitar, assim, a todo custo. Algumas pessoas pensam assim, não, mas os meus filhos têm que saber a realidade do que acontece aqui em casa. Eu não quero ser hipócrita. Isso não é hipocrisia, isso é proteção. Os nossos filhos, eles não têm aparato psíquico para compreender que hoje a gente está discutindo aqui, mas que isso vai se resolver e que a gente vai ficar bem. E esse mal-estar gera uma angústia desnecessária, um sofrimento desnecessário nos nossos filhos. Então, se você tem que discutir algo sério, algo doloroso, algo complicado, faça isso quando seus filhos não estiverem em casa. Ou fechem a porta do quarto e treinem falar baixo, porque determinados assuntos são de adultos, diz respeito ao casal, seus filhos não têm que participar disso. Quando a gente discute na frente dos nossos filhos, a gente também mata a figura do outro, na mente dele, na mente infantil dele. Isso se chama alienação parental, isso inclusive é até crime lá no Brasil, não sei se aqui é. E Deus ele diz o seguinte através de Ellen White, lembra para mim o que está escrito lá, essa frase é bem significativa, a menos... Está vendo? Comunicação também implica domínio próprio. E o conselho é, a menos que a gente controle as nossas palavras e os nossos gênios, quem é que vai dominar a nossa vida? Satanás, e não Deus. Entendem como isso é perigoso? Por isso que a comunicação, ela é algo assim imprescindível da gente treinar e falar bem. Bom, falando de comunicação, né, a comunicação verbal, se tem aquele que fala, também tem aquele que o quê? Que ouve. E existem alguns tipos de ouvintes que eu queria falar com vocês essa tarde. Primeiro tipo de ouvinte é o ouvinte entediado. Você sabe como que é esse? O ouvinte entediado é aquele assim, que quando você começa a desenvolver um assunto, a pessoa nem termina de ouvir o que você quer falar e fala assim, mas de novo esse assunto? Já cansei, não quero mais ouvir falar sobre isso. E te corta, ela não deixa você terminar. Então, uma boa dica para isso é, de preferência, não comece as discussões sempre com o mesmo tema, com a mesma frase, com a mesma palavra, porque esse tipo de pessoa, esse tipo de ouvinte, já acha que sabe tudo a respeito de você, já acha que sabe tudo a respeito da vida, do casamento, de educação, eles não conseguem ouvir, tá? Mas
precisa aprender. Eu só estou falando assim, os tipos de ouvintes que existem. O outro tipo de ouvinte é o ouvinte seletivo. Esse ouvinte é muito interessante, porque é assim, você começa a discutir determinado assunto com ele, e ele ou ela não está nem prestando atenção. Mas quando toca em um assunto específico, ele, opa! Né? Por exemplo, quando toca em dinheiro, né? Quando toca em briga, sei lá, alguma coisa que mexe o assunto, a pessoa volta toda a atenção na hora. Ela pinça. Ou às vezes, quando não é assim a questão de ouvir, ela só te dá o feedback daquilo que interessa. Ela capta da conversa só, sabe, pincelado mesmo, aquilo que ela pode, de repente, usar depois para se defender, usar num outro contexto, é o ouvinte seletivo. Um outro tipo de ouvinte que existe é o ouvinte defensivo. É aquela pessoa que quando você vai falar com ela, ela ouve, mas aí ela distorce tudo que você falou e te devolve bem diferente daquilo que você disse. Certa vez eu tive uma paciente muito interessante, né? Ela tinha alguns conflitos de comunicação no casamento, e aí ela falou para mim assim um dia, mas doutora, mas eu não sei mais como conversar com meu marido, porque é muito difícil, tudo que eu vou tentar falar para ele, ele distorce e coloca a favor dele, e aí sabe o que acontece? Todas as vezes a gente começa uma discussão, eu começo fazendo uma queixa e termino implorando perdão, porque ele me convence de que eu estou errada. E eu tenho que ficar pedindo perdão, eu levo a queixa e eu peço perdão, porque ele distorce, se defende, e eu não sei mais o que fazer, eu não tenho argumento contra essa pessoa, né? Então existe esse tipo de ouvinte. E tem aquele ouvinte que é interruptor. Você está falando e essa pessoa te corta no meio do assunto e devolve uma coisa, porque ao invés dele te ouvir, ele está maquinando uma resposta. Então, no final da conversa, ele não sabe nada do que vocês estavam falando, porque ele só pensa em se defender. Esse tipo de ouvinte interruptor, o assunto nunca tem fim, porque ele sempre te corta para dar uma resposta, sempre te corta para dar outra resposta, né? E aí o assunto nunca tem fim. E tem o ouvinte indiferente. É aquela pessoa assim que quando a gente chama para conversar, a impressão que a gente tem é que ela está olhando para a gente, que ela está prestando atenção, mas ela não está ouvindo nada, está com o pensamento lá nas contas para pagar, no emprego novo que pegou, lá no filho que brigou na escola, na roupa que tem que passar, não está ouvindo nada, ele é indiferente. A gente fala e nada muda. E se no final da discussão você perguntar o que foi que a gente estava conversando, a pessoa vai ficar assim, ó, né? Porque não sabe, não tem ideia. Agora, a gente falou até aqui sobre comunicação verbal. E a comunicação corporal, ela existe? O que vocês acham? Muito. E às vezes é uma comunicação tão negligenciada. E sabe, queridos, o nosso corpo fala. E é por isso que a gente tem que aprender a se comunicar também através do corpo. Porque, às vezes, as nossas palavras estão dizendo uma coisa, mas o nosso corpo está dizendo o quê? Outra, né? Então, você tem que estar atento. Por exemplo, se você está conversando com alguém, um assunto sério, né, lá na sua família, seja com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, e de repente a pessoa assim, né, você fala determinada coisa e a pessoa já cruza os braços, ela já está tendo uma resistência em relação àquilo que você está falando. Se a pessoa põe a mão assim, ela já está entediada com aquilo que você está falando, né? Se ela cruza as pernas em direção à porta, porque ela quer sair fugindo e não quer ouvir aquele assunto. Então, alguns sinais assim básicos a gente tem que entender. E quando você fala, a pessoa está te contando uma história, você está contando uma história para ela, e é uma resposta positiva. Por exemplo, assim, eu adorei o que aconteceu na igreja hoje. Veja, as minhas palavras estão dizendo que eu adorei, mas o meu corpo está dizendo o quê? Que eu não gostei. Então, a gente tem que estar atento. Geralmente, as pessoas usam esses artifícios quando elas não se sentem à vontade para, naquele momento, falar sobre aquele assunto. Então, a gente tem que ser sensível para isso. Às vezes, a pessoa não está pronta mesmo. Às vezes, ela teve uma noite mal dormida. Às vezes, ela passou algo muito difícil no trabalho. E aí, chega em casa, ela não tem condição física, emocional para discutir determinados assuntos. Então, a gente tem que estar de olho nessa questão do corpo.
corpo, porque o nosso corpo ele vai dizer muito. As mulheres, elas usam muito essa questão de linguagem corporal. E às vezes os homens eles têm mais dificuldade de entender. Então é importante vocês lerem. Tem um livro que se chama Porque Homens São de Marte e Mulheres de Vênus. É isso? Esse livro fala muito dessa questão da comunicação. Seria interessante se você pudesse ler, vai aprender muito a respeito da comunicação corporal. E a comunicação sexual existe? Sim, né? A comunicação sexual, quando ela tem alguma coisa que interrompe ali, também dá errado. E é uma comunicação que deve existir no casamento enquanto os dois estiverem vivos. Mas a gente precisa aprender a falar essa linguagem. Por exemplo, a comunicação sexual masculina é basicamente por aquilo que ele vê. Então, você tem que ter cuidado, porque às vezes você manda uma mensagem para o seu marido que é contrária àquilo que você quer dar para ele. Então, fique esperta. Ou às vezes a gente se queixa, né, que o marido não dá muita atenção, que o marido não dá muito carinho, não toca a gente como a gente queria, mas a nossa apresentação visual não é agradável. Né? Se a gente tivesse em momentos assim explicitamente para casais, eu gostaria de entrar mais a fundo nesse assunto, mas em respeito a outras idades, não vou falar muito sobre isso não, tá? Mas o fato é que a mulher, ela precisa se cuidar, tá? Nós estamos vivendo numa época em que a sexualidade ela está estampada em todos os lugares. E não só a sexualidade, mas a sensualidade. E aí, igual, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei para lá, eu me assustei bastante, porque eles usam os ônibus para fazer propagandas, inclusive de motéis. E aí, né, tem eu acho que é um motel, não sei, que se chama Panda. E aí está escrito assim, venha dormir no Panda. E lá uma mulher linda, né, bem penteada, com uma lingerie toda sensual, lá no outdoor do Panda, né? E aí o homem vai trabalhar, passa a ver aquele negócio, venha dormir no Panda com aquela mulher. Volta do trabalho, venha dormir no Panda com aquela mulher. Chega em casa, vai dormir com um dragão? Né? Não pode. Então, tem que ser compatível, a mulher tem que cuidar, gente. Às vezes, as pessoas pensam assim que porque a gente é crente, a gente tem que ser desleixado. Você já viu o que Ellen White fala a respeito do cuidado pessoal? Lê lá, no livro Evangelismo, capítulo 19. Ela fala muito sobre isso. Ela diz, inclusive, que a nossa aparência até afasta pessoas do Evangelho, porque quando elas olham para nós, elas não querem ser assim, porque passa uma impressão de desleixo. Então, a mulher tem que estar linda para o marido, sim. Isso não é pecado. O pecado é deixar os nossos maridos cobiçar as né, que estão lá. Né? Então a gente tem que cuidar. E às vezes os maridos pensam que essas mulheres, elas já nasceram assim, cai do céu assim. Gente, maridos, custa caro ficar bonito, viu? Custa caro ficar bonita. Outra vez eu vi uma história que eu achei muito engraçado. Uma mulher, ela estava assim bem chateada porque o marido não entendia. Eu preciso de um dinheiro para arrumar o meu cabelo. Eu preciso de uma roupinha nova. Eu queria sair com as minhas amigas. E o marido estava todo chateado porque aquilo estava ficando caro, né? E aí um dia a mulher voltando para casa, parou num semáforo e veio uma pedinte, né? Aí veio uma pedinte assim, toda tadinha, né? Espandogadinha, sujinha. Aí chegou perto dela e falou assim, dona, por favor, me dá um dinheiro, eu estou com fome, eu queria comer alguma coisa. Aí ela falou assim, olhou aquela mulher, pegou uma nota de R$50 assim, se eu te der esses R$50, você jura que você não vai sair daqui correndo agora e vai para o salão de beleza? Aí a mulher olhou assim e falou, claro que não, eu não vou para o salão, eu acho que eu nunca fui no salão de beleza. Olha para mim, eu pareço alguém que frequenta salão de beleza. Ela falou assim, então se eu te der essa nota de R$50, você jura que não vai sair daqui correndo, vai para o shopping comprar uma roupa nova? É claro que não, dona. Olha que minhas roupas tudo suja, esfarrapada, né? Eu acho que eles nem deixam eu entrar no shopping. Não vou, não. Eu que estou com fome mesmo. Então se eu te der esses R$50, você não vai sair para passear com suas amigas? Não, olha aqui, eu estou sozinha, eu moro sozinha na rua. Ela falou, você quer saber de uma coisa? Guardou a notinha de 50 na bolsa. Falei, entra aqui no carro. Você vai jantar comigo. Eu, você e meu marido hoje. Ela falou assim, como assim? Não vou, não. E como é que eu vou lá toda suja, descabelada, jantar com seu marido? Ele não vai nem deixar eu entrar lá, não. Você vai, porque eu quero que meu marido veja o que acontece quando uma mulher não vai no salão de beleza.
tá? Não vai no shopping comprar roupa e nem sai com as amigas. É assim que fica. Então, mulheres, a gente tem que se cuidar. Tá? Quando o seu marido olhar para você, ele tem que ter desejo, ele tem que ver e tem que querer, ele tem que cobiçar você. E maridos, abram a carteira, porque ser bonita não é barato não, hein? Já a comunicação sexual feminina é diferente. As mulheres, embora, lógico, a gente goste, né, de homem cheiroso, limpinho, arrumadinho, né? Você não vai deitar lá com uma camisa furada, uma cueca furada, por favor, não faça isso, né? Mas as mulheres, a comunicação sexual com a mulher não é nem tanto por aquilo que ela vê, mas é por aquilo que ela ouve, por aquilo que ela imagina. Então, se você quer uma mulher receptiva sexualmente, você tem que massagear o ego dela. Tem que dizer que ela é linda, que ela é gostosa, que ela é maravilhosa, que ela é cheirosa, tudo. E isso, gente, lá no café da manhã, porque senão quando chegar na janta não tem sobremesa. Né? Então não adianta chegar só na hora, vem cá, você é linda e pronto, não é assim que funciona, a mulher não é boba, né? Então essa comunicação sexual feminina, ela é muito diferente, ela precisa ser falada, né? Agora, como que é que eu vou enlouquecer uma mulher na cama, né? É mais ou menos assim, ó, para enlouquecer uma mulher na cama é assim. Vocês deitam lá na cama, assim, de conchinha, né? O marido vai atrás, assim, a mulher na frente. Aí você fala bem assim no ouvido dela, ó. Querida, amor da minha vida, aconteceu uma coisa hoje no trabalho que você não vai acreditar. Aí a mulher já vai olhar toda assim, né? Sério, amanhã eu te conto. Pronto, enlouqueceu a mulher na cama. Vai deixar ela louquinha, varrida, não vai dormir, não vai nada, né? Bom, gente, mas brincadeiras à parte... Nem dorme, a mulher nem dorme, né? Brincadeiras à parte, a mulher, ela gosta de ouvir determinadas coisas, né? O que ela quer ouvir, por exemplo? Que como é bom você estar com ela, o porquê ela é especial para você. A mulher, ela gosta de mais detalhes. Sabe? Não é só chegar e falar assim, eu te amo, você é linda. Não é assim. Ela vai perguntar assim, mas você me ama por quê? Né? Mas eu sou linda por quê? Né? É a pessoa que ouve, mulher gosta de ouvir mais, né? A mulher gosta de ouvir os planos que você tem para o futuro com ela, o que você planeja. Às vezes, quando a gente é namorada, a gente tem um monte de plano, e depois que casa não tem plano nenhum, né? Só plano de funerária, plano de saúde, né? plano com a esposa, não tem, né? Então, tem que falar como foi o dia dela. Às vezes, os maridos pensam que quando a mulher não trabalha fora, ela não faz nada. Vai passar um dia lá para ver como é que a gente trabalha, né? Então, pergunta como é que foi o dia dela, deixa ela falar, ouve tudo, né? A mulher quer ouvir do que é que você gosta no relacionamento, o que você queria que melhorasse, quais são os planos. Para a mulher, isso é importante. Quais são os interesses dela? Porque, às vezes, o marido como provedor da casa, né, como chefe da casa, às vezes ele só faz planos para ele e não incentiva os interesses que são das mulheres, né? A mulher quer ouvir o apreço que você tem por tudo aquilo que ela faz, né? Como vocês se conheceram, a mulher gosta de conversar sobre essas lembranças e você falar que lembra, né, da roupa que ela estava, onde é que ela estava, do que ela gostava de fazer. A gente gosta dessas coisas aí, né? Ouvir sim que ela tá bonita, coisas positivas sobre o restaurante, porque às vezes quando leva a mulher para passear, o homem só fala da conta, né? Nossa, como isso foi caro, nossa, como isso foi ruim. Não, a gente quer ouvir as coisas positivas, né? De estar ali, as ideias sobre ela. O que ela não quer falar? O que a mulher não gosta de falar? Ela não quer falar sobre as tarefas de casa, ela não quer falar sobre gasto, conta, imposto, o que tem, o que não tem para pagar, ela não quer falar sobre os problemas do dia, ela não quer falar sobre outras mulheres, gente, tanto do passado quanto do presente. A gente não quer saber quem foi sua namorada, quem que não vai. Tá vendo aquela fulana ali? Ó, namorei, ó. Tá vendo aquela ali? A gente não quer saber disso não, né? A gente não quer saber só sobre as suas realizações, nem só sobre o seu dia, nem só sobre as suas ideias, e a dificuldade que você tem para planejar as coisas para vocês estarem juntos. Então, a gente quer ouvir coisas do casal, né? E a comunicação virtual, gente, é um tipo de comunicação muito forte hoje, não é?
Muito. E o que tem acontecido é que muitos relacionamentos, sejam de pais para filhos, sejam entre o casal, estão sendo destruídos pelas comunicações virtuais. As pessoas elas têm invertido os valores e têm passado muito mais tempo nas redes sociais do que com as pessoas reais. E isso é muito sério. A Bíblia diz assim, olha, se o seu olho fizer você ficar fora do céu, arranca o seu olho. Porque é melhor tu chegar lá com olho do que não chegar, né? Se o pé, se arranca tudo. A mesma coisa da internet, gente. Se naquela época tivesse internet, eu aposto que estava nessa lista. Se a internet te tirar do céu, ó, arranca os fios que me joga fora. Que é melhor você chegar lá desatualizado do que não chegar. E muitos casamentos estão sendo destruídos porque não só há uma transferência relacional, mas há uma transferência de sentimentos virtuais. A gente tira o amor que era para ser dedicado aos filhos, ao marido, à esposa, para dedicar a outras questões que estão lá. A pornografia, por exemplo, é uma dessas. Quantas famílias têm sido destruídas em função da pornografia? E a pornografia é um problema que os nossos maridos e as nossas esposas estão enfrentando hoje dentro da igreja. A gente tem que ter cuidado com isso, porque a pornografia ela é uma rede que quando a gente pensa que não, já nos envolveu completamente. Falando de aspecto cerebral, a pornografia ela causa vício, tanto quanto cocaína, heroína, maconha, qualquer droga ilícita. É uma coisa terrível, que a gente precisa ser evitada. E muitas vezes, a pessoa que está envolvida na questão da pornografia, como o que está envolvido no meio das drogas, não consegue sair sozinho. Então, não existe esse negócio de, lá em casa eu tenho a minha senha do celular e o outro tem também, e cada um tem. Não tem que existir isso no casamento. Se você não tem nada a esconder, tem que deixar tudo claro. E se você tem algo a esconder, resolva isso com Deus em primeiro plano e com a sua esposa em segundo plano. Com o seu marido em segundo plano. Isso é algo seríssimo. E sabe, muitas vezes as armadilhas são sutis. Um dia desse, preparando uma palestra, eu estava navegando pela internet, procurando algumas imagens e tudo. De repente apareceu uma propaganda. Essa propaganda era para ter um relacionamento virtual. E ali aparecem fotos de pessoas para você ter esse relacionamento. E o convite não era assim, venha ter um relacionamento virtual qualquer, não. O convite era específico. Era para você ter um caso extraconjugal. E o convite era assim, fique tranquilo, o seu marido, a sua esposa jamais vai saber que você esteve aqui. É tudo secreto. Seu casamento está ruim, seu casamento não tem pique, seu casamento isso, seu casamento aquilo, tem alguém aqui que vai te servir. E era uma isca, uma armadilha para quem era casado. Então, às vezes, a esposa ou o esposo estão vivendo mal e pega uma oportunidade satânica dessa no momento que está rebaixado a autoestima, que está rebaixado as emoções, que está rebaixado a comunhão com Deus e pronto, é pingo, gente. Porque a gente pensa que não, mas a gente vê uma vez e quer ver de novo, de novo, de novo, de novo, até que a gente transfere toda a atenção, a intenção sexual que era para ser para o nosso marido, para a nossa esposa, para aquele objeto lá da internet. Porque ali tudo pode, tudo é válido, e você faz o que quiser com aquilo que você está vendo ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Ellen White diz o seguinte, se os corações se mantivessem ternos em nossas famílias, os homens não sairiam do lar para buscar felicidade. E as mulheres não definhariam por falta de amor, nem perderiam o ânimo e o respeito próprio, tornando-se inválidas por toda a vida. Só nos é concedido um período de vida, e com cuidado, esforço e domínio próprio, ela pode tornar-se suportável, agradável e mesmo feliz. Ou seja, se a gente tiver domínio próprio, cuidado e esforço, a gente consegue restaurar o nosso relacionamento. A gente não precisa buscar nada disso lá fora. E o silêncio é uma forma de comunicar? O que vocês acham? Tem o seu lugar na comunicação? Tem sim. Às vezes, é melhor a gente estar em paz do que a gente estar certo. Sabia?
E isso é o que a gente deveria buscar. Porque tem pessoas que têm que estar certo sempre, tem que ganhar toda discussão, tem que fazer valer aquilo que ele pensa, que ela pensa, e não é assim que funciona. Ter paz é muito mais importante do que estar certo. Claro, né, abrindo um parênteses, eu não estou falando de princípios, fecha parênteses. Né? Agora, e quando a pessoa só se cala? O que vocês acham? Aí é um problema sério. Porque quando há um silêncio doentio dentro do relacionamento, o relacionamento também acaba. Porque a gente começa a cogitar somente conosco aquilo que está incomodando. E isso é, no mínimo, desonesto, porque como seu cônjuge vai melhorar em aspectos que ele não faz ideia que você quer que ele melhore. Então, por isso que é importante saber a hora de falar e a hora de cuidar. Arlen Miller, ele diz o seguinte: muitas vezes a diferença entre o sucesso e o fracasso no casamento vem da capacidade de 2 a 3 vezes no dia, o quê? Calar-se ao invés de falar. Então, às vezes, a gente tem que aprender a hora de ficar quietinho. Vocês sabem fazer crochê aqui? Tem alguém que sabe fazer crochê? Sabe? Pois é, então você é uma mulher de sorte, porque tinha uma senhorinha que ia casar a neta. E aí a neta falou assim: mas vovó, eu estou casando, mas eu tenho tanto medo de não dar bem no meu casamento, porque quando eu olho para o casamento da senhora, parece perfeito. O que a senhora faz? Eu nunca vi o vovô e a senhora discutirem, vocês parecem que vivem tão bem. Ela falou assim: minha neta, pois eu vou te contar o segredo. Foi o seguinte: quando eu fui casar, minha mãe virou para mim e falou assim: filha, você tem que aprender a fazer crochê. Porque aí você faz o seguinte: toda vez que seu marido fizer raiva em você, você vai lá, pega suas linhas, faz crochê e faz uma boneca de crochê. Porque demora, porque você concentra e vai dar certo. E foi isso que eu fiz, minha neta. Fiz boneca. Vem cá que eu vou te mostrar. Aí levou ela lá num quartinho assim, de costura separadinho, né? Aí pegou a boneca e falou assim: olha aqui, minha neta, a boneca que eu fiz. Mas vovó, né? Em 50 anos de casada, a senhora fez uma boneca só, mas então vocês vivem bem demais. Aí ela pegou uma caixinha e mostrou assim: mas olha aí dentro para você ver. Aí quando ela olhou dentro, tinha o extrato de uma caderneta de poupança. Tinha uns 50 mil lá. Ela pegou e falou assim: não, minha filha, eu faço sim, só que toda vez que dá 10 bonecas eu vou lá e vendo. Aí ó, já tem 50 mil na poupança. Ou seja, é difícil às vezes a gente estar com alguém 100% do tempo sem passar um pouquinho de raiva. Então, a gente tem que aprender qual é o momento de falar, qual é o momento de calar, porque quando a gente se cala, absolutamente, sabe o que acontece? O nosso corpo fala por nós, através das doenças. Fibromialgia, vitiligo, lúpus, gastrite, doenças do pulmão, degeneramento do sistema nervoso central, depressão, estresse, são todas doenças oriundas das emoções, das palavras que se calaram. Então, a gente tem que ter cuidado com isso daí, né? E se você não sabe fazer crochê como eu, aí você tem que decorar essa reza aí, ó, que é assim, ó. Vamos ler comigo lá? Dai-me sabedoria para entender o meu marido, amor para perdoá-lo, paciência para aturá-lo, porque se eu pedir força, eu bato nele até matar, porque eu não sei fazer crochê. Amém. Né? Então, a gente tem que aprender essa aí, né? Então, vamos lá. Eu quero terminar dizendo algumas dicas para melhorar a comunicação no casamento. Primeiro, quando uma pessoa está em uma atividade que requer dela concentração, por exemplo, assistir futebol, né, capinar, lavar louça, fazer comida, enfim, está numa atividade, não é o melhor momento para você discutir. A gente jamais deve procurar alguém para discutir um assunto quando ele já está inserido numa atividade. Isso não dá certo, você não vai ter a atenção da pessoa. Não devemos esquecer que ao final de cada conversa, cada discussão, a gente tem que estar pronto para dizer 3 palavras, que são essas que estão lá. Quais são? Me desculpe, qual mais? Eu estava errado. E o principal de tudo, eu amo você. Sempre quando a gente vai se comunicar, a gente tem que fazer a manutenção do amor. Porque às vezes a gente discute e cada um vai para um lado e não reforça o sentimento do amor. Isso é importante. E se você perceber que você está errado, peça desculpas. E se você entender que o outro estava errado, procure fazê-lo ver de uma maneira construtiva, mas
certo ou errado, no final das discussões, eu amo você, precisa prevalecer. É por isso que o conselho da Bíblia é que o sol não deve se pôr sobre a nossa cabeça se a gente está em desavença com alguém, principalmente com o nosso cônjuge. Não discute nem briga em público. Tem gente que acha que isso é o máximo, ficar falando alto com o cônjuge, ficar contando os defeitos, fazer piada em público. Gente, isso é assim, falando de uma coisa bem baixa, é no mínimo falta de educação e etiqueta. A gente não faz isso, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Escute com mais atenção e mais receptividade, porque às vezes a gente só quer falar, e a comunicação implica não só em falar, mas em ouvir também. Convide para a conversa e explique a sua intenção. Quando você chama alguém para conversar, você não pode simplesmente falar. Tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que saber a intenção daquela conversa. Não é simplesmente para discutir. Então, diga para ele o porquê que é a conversa, diga para ela o porquê que é a conversa. Faça perguntas de forma mais aberta, mais criativa. Às vezes, a discussão ela termina mal porque a gente já vai ali pronto para uma briga. E não é assim que deve ser. O primeiro texto que eu disse lá para vocês, quando a gente enche o coração de bondade, mesmo quando a gente quer brigar, isso é o que acontece. O sol entra na nossa vida, né? Mostre mais consideração pela pessoa, pense sobre o que conversaram e haja a favor de uma resolução. Todas as vezes que a gente chama, né, o cônjuge para conversar, você tem que ter em mente que o objetivo daquilo é uma solução, não estender o conflito. Então é importante isso daí, né? E agora, para encerrar, existe uma regrinha assim que é batata. Que se os homens aprendem, tá, todo mundo vai ser feliz no casamento. Que é o seguinte, vocês têm que aprender algumas letras básicas do alfabeto, tá, homens? Eu quero que vocês leiam para mim. A primeira letra é o quê? Isso. Aprendeu essas 4 letrinhas, tudo vai ficar, ó, jóia no casamento, né, meninas? Então, que Deus possa abençoar vocês, que possa expandir a sua comunicação e que ela possa ser efetiva. Amém. Quem vem agora aqui, depois de mim? Obrigado, Lília, né, pela palestra. Com certeza vamos aprender a obedecer, mas eu acho que os 2 gêneros devem aprender a palavra, né? Os 2 gêneros têm que aprender a palavra, obedecer. Ok, nós agradecemos o pastor Marcelo e a Lília, eles, né, estão concluindo aqui conosco nessa tarde a participação, né, foi uma bênção. Eu sei que para vocês foi uma maratona essa semana, né, e amanhã vocês já estarão de volta ao Brasil, à atividade de vocês. E nós queremos, né, neste momento, que o Marcelo venha aqui adiante, Marcelo. E o Departamento de Lar e Família da Igreja de Denver, né, está agradecido a vocês pela disposição, pelo dinamismo, né, e pelo carinho de vocês, que não se reservaram. A Lília veio para cá, foi para lá, e as malas, carrega mala para lá e carrega para cá. Aí nós já vimos que você tinha pouca mala, falei, vamos acrescentar mais um pacote. Vamos acrescentar mais um pacote, tá? Mais uma lembrança para vocês, tá? Combinou. Eu pedi ao pastor Paulo
que vem aqui adiante, vamos fazer uma oração, né, para fecharmos o programa nessa tarde, essa parte. E hoje às 7h30, os casais, aqueles que vão trazer os filhos, aqui a partir das 7 horas, vamos estar aqui para receber os filhos de vocês. E às 7h30 vamos estar já lá no restaurante, no Outback, na saída 8, perto do Hotel La Quinta. Ok? Então vamos estar lá juntos às 7h30. Nós vamos orar. Eu quero também agradecer, pastor Marcelo, a Lília. Eu usei esses dias para ele uma expressão antiga. Eu falei, esse é um casal 20, mas agora já ficou para trás a expressão, um casal 2000, né? 1000 e 1000. Nós somos dessa época ainda. Nós queremos orar com vocês, então. Querido bondoso Deus, louvamos o Teu nome, porque o Teu poder se manifestou de tal maneira que esse casal veio até nós para nos fazer crescer mais e para tê-los na nossa lista de amigos especiais. Amém. Queira abençoá-los para que, ao retornarem agora às suas atividades normais no Brasil, possam continuar sendo coroados de êxito para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Abençoe cada um de nós aqui, membros da igreja, dá-nos a Tua graça, o Teu perdão, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Recebi